Mas agora é a hora de noticiário internacional. Irã, o regime em xeque. A nossa cobertura especial aqui da CNN Brasil, por isso eu chamo para conversa o Américo Martins. O judiciário do país contestou, é isso, Américo, as alegações de que um manifestante detido seria executado. A gente falou um monte sobre isso, né, Américo? Ele está detido, tem previsão de ser executado. Isso gerou uma repercussão mundial, com Donald Trump dizendo, inclusive, cuidado, porque se vocês executarem pessoas presas, a gente vai responder. E agora eles estão contestando e afirmando que, não, ele não foi condenado à morte. Américo, você pode explicar para a gente, por favor? Bem-vindo. Vou tentar, Elisa. Muito obrigado. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no live. O que está acontecendo? Esse manifestante, um jovem de 26 anos apenas, o Erfan Soltani, foi preso na quinta-feira passada, portanto há uma semana, numa cidade a 40 quilômetros de Teherã. Ele foi preso sob a acusação de ter participado dessas manifestações que estão agitando muito o Irã. Manifestações que aconteceram em boa parte do país e que foram reprimidas com mão de ferro pelos ditadores do Irã. Eles mataram centenas, no mínimo, de manifestantes, mas a gente não tem simplesmente como confirmar o número, porque também há uma semana, exatamente uma semana fazendo hoje, o país está num apagão total da internet. Então as informações não circulam de dentro do Irã para fora. Alguns vídeos foram expostos, algumas informações acabaram vazando, a gente tem imagens mostrando o tamanho da repressão, mas não temos os detalhes de quantas pessoas foram mortas, de qual foi a exata magnitude dessa repressão. A família do Erfan Soltani disse que no domingo ele teria sido julgado, ou seja, em apenas 3 dias ele foi preso, colocado em julgamento e recebeu uma sentença de morte. O Irã, infelizmente, tem a pena de morte, é um dos países que ainda continua com esse tipo de pena. Estados Unidos, por exemplo, é um outro país que também continua em muitos estados com essa dramática decisão de ainda ter pena de morte. E o Irã usa essa pena de morte contra militantes políticos, contra presos políticos, contra manifestantes. Fez isso muitas vezes em manifestações anteriores. A família diz que ele iria ser executado ontem, quarta-feira. Mas durante esse processo todo, as autoridades do Irã não se manifestaram, não confirmaram as informações da família. A família diz que foi inclusive chamada à prisão para fazer as despedidas formais com relação a esse jovem de 26 anos. O Léo Lopes, nosso editor de internacional, está acompanhando muito de perto esse caso. Ele falou com uma ONG de direitos humanos respeitada, a Hengol, que acompanha tudo que está acontecendo ali no Irã, mesmo à distância, com todas as fontes que eles têm, e eles confirmam que, felizmente, o Erfan Soltani não foi executado. Então, felizmente, ele está vivo. Continua preso em condições absurdas, mas não foi executado. E o governo do Irã se manifestou de 2 vezes agora, Elisa. Em primeiro lugar, o ministro das Relações Exteriores do Irã negou que existam planos para executar esses manifestantes, apesar de declarações em contrário das autoridades do judiciário, que disseram que vão acelerar os processos e que sim, pretendem executar manifestantes que atacaram com violência, por exemplo, prédios públicos ou policiais. O Erfan Soltani está vivo e hoje a imprensa do Irã disse que ele jamais foi sentenciado à morte. Então nós temos 2 versões diferentes. A versão da família, que chegou a ser avisada sobre essa execução, que iria acontecer ontem, e o governo agora dizendo que ele nunca foi submetido a um julgamento que o condenasse à morte. Isso tudo pode indicar, Elisa, que o governo iraniano está começando a dar uma certa marcha ré, que o governo iraniano está sentindo a pressão internacional, está sentindo a possibilidade de ataques americanos e está começando a mudar versões, dizendo agora que não vai mais executar os manifestantes, dizendo que o Erfan Soltani não foi condenado à morte. Ainda existe o risco, a possibilidade dos Estados Unidos atacarem o Irã. O presidente Donald Trump ontem disse que ele tinha informações de fonte segura que a matança tinha acabado ou estava acabando, a matança desses manifestantes, porque foram reprimidos muito duramente, a bala, pela ditadura iraniana, e ele também tinha a informação que o Irã não iria executar esse jovem, que de fato, felizmente, está vivo. Mas na mesma frase,
o Donald Trump diz que ainda está considerando opções possivelmente militares contra o Irã. Então existe ainda a crise, embora não exista aí o temor de um ataque imediato, e também o governo iraniano tenha dado sinais de que está segurando um pouco as tensões para evitar um ataque americano, Elisa.